Eu quero até aproveitar e trazer uma nova informação aqui, depois dessa visita do presidente Joe Biden dos Estados Unidos a Israel, que inclusive fez com que as autoridades israelenses liberassem a entrada de água, comida e medicamentos na faixa de Gaza pela fronteira com o Egito, não pelas entradas com Israel. Elas continuam bloqueadas em toda a faixa de Gaza, mas os Estados Unidos dizem que Israel não foi responsável por aquele bombardeio que atingiu o hospital na cidade de Gaza nesta terça-feira. A gente trouxe essas informações para vocês. Eles analisaram as informações de inteligência, incluindo as imagens aéreas e as comunicações interceptadas, e concluíram que Israel não está por trás do lançamento do foguete que atingiu esse hospital. E aí, nesse pronunciamento na Casa Branca, as autoridades dizem o seguinte: enquanto continuamos recolhendo as informações, a nossa avaliação atual, baseada na análise de imagens aéreas, comunicações interceptadas e informações de livre acesso, é de que Israel não é responsável pela explosão de ontem no hospital de Gaza. Há uma grande discussão em torno desse tema, justamente porque ele traz um grau de tensão maior. Se Israel de fato teria lançado esse foguete contra um hospital, estaria indo contra todas as regras de vários tratados. Luca Bassani explicou isso muito bem para a gente ao longo da nossa cobertura. Se foi o próprio grupo terrorista Hamas, isso mostraria ainda mais a violência que envolve a atuação desse grupo ali na faixa de Gaza, porque centenas de pessoas morreram, outras centenas ficaram feridas. Agora, Luca Bassani, sempre que você chega aqui para a nossa cobertura, se forma uma fila do SUS aqui no 3 em 1. Então eu vou abrir o espaço para que as pessoas possam conversar com você, tá bom? E manter o meu bom relacionamento aqui com os meus parceiros. Vai lá, Gustavo Segré. Boa tarde, Luca. Um prazer estar aqui contigo de novo. Esse veto que foi proposto pelos Estados Unidos, fica muito claro que era pela defesa do Israel, o direito de Israel a se defender. Curioso que o que estava tentando propor a ONU através do Conselho de Segurança foi obtido através da visita do Biden, que pedia que fosse feita a abertura do corredor humanitário com o a provisão de água, energia e alimentos. Uma situação muito interessante que esse corredor humanitário e ajuda através de água e tudo que foi aceita por Israel seria a partir do Egito, o que de alguma maneira empurra as pessoas a ir para o sul e sair do norte. E nessa situação, o Hamas era contrário a que a população descesse, porque deixava exposto os militantes do Hamas que poderiam ser exterminados pelo exército israeli. Qual é a importância, aqui a pergunta, dessa resolução eventual do Conselho de Segurança da ONU, quando na ocasião de Rússia e Ucrânia se mostrou contra a invasão de Rússia e nada aconteceu na prática? Não parece como que a diplomacia americana está sendo muito maior sozinha do que todo o Conselho de Segurança da ONU? É um ponto realmente interessante, Segré, porque o objetivo da resolução proposta pelo Brasil era exatamente facilitar o acesso a mantimentos e ajuda humanitária aos civis de Gaza, algo que indiretamente, pelo menos por hora, foi liberado pelas autoridades israelenses, como o Evandro pontuou muito bem, a partir da fronteira com o Egito. As fronteiras, as duas que tem entre a faixa de Gaza e Israel, continuam fechadas. Nesse aspecto, a gente vê que deu certo, esperamos que essa ajuda consiga entrar na faixa de Gaza. Ainda não foi noticiado nenhum descarregamento, nenhum caminhão entrando nessa localidade, algum médico podendo fazer essa travessia para ajudar os feridos, mas esperamos que isso aconteça durante as próximas horas. Em relação ao seu paralelo com a guerra na Ucrânia, é importante dizer que a Assembleia Geral da ONU, onde fazem parte os 193 países e podem votar, muitas resoluções contrárias à Rússia foram aprovadas, mas no fundo quem tem o poder em suas mãos é o Conselho de Segurança, que tem a Rússia e a China como membros fixos e que sempre vetaram, ou no caso da China se absteve dessas resoluções. Então nada foi decidido para a guerra da Ucrânia dentro do Conselho de Segurança por conta da Rússia, que é um dos beligerantes, fazer parte do Conselho de Segurança. A gente vê que a diplomacia americana sofreu um baque durante as últimas horas. É importante mencionar que por conta da explosão no hospital e dessa análise inconclusiva de quem foi o autor desta tragédia, muitos países árabes que se encontrariam com Biden durante
esta quarta-feira acabaram cancelando, entre eles a autoridade palestina, o próprio presidente Mahmoud Abbas, como o rei da Jordânia, Abdullah II. É algo que a gente vê que o resultado pode ter sido positivo, esperamos que seja positivo com essa ajuda chegando em Gaza durante as próximas horas, mas não é o sonho americano de conseguir trazer todos na mesma mesa e discutir essas questões. Outra informação que acabou de sair, que eu acho que é válida trazer em primeira mão para a nossa audiência do 3 em 1, é que uma cúpula que acontecerá no Egito para discutir a crise em Gaza, ela vai acontecer, obviamente, nos próximos dias, e o Brasil foi convidado para participar. Então, a diplomacia brasileira, com essa postura de não alinhamento e sempre na defesa dos dois estados, uma posição histórica do Brasil, vai ser convidado e pode ter um papel relevante, já que ocupa a presidência do Conselho de Segurança e pode encabeçar novas propostas pela paz em Nova York.